Olá, pessoal do nono ano. Aula 7, Ciências do nono ano, professor Paulo. Hoje nós vamos falar de três coisas: as ondas eletromagnéticas, as fases da Lua e as estações do ano. Beleza? Então vamos começar aqui com as fases da Lua. Olha, gente, nós sabemos que a Lua tem 4 fases, né? Nós temos a Lua cheia, nós temos a Lua minguante, nós temos a Lua nova, que é quando a gente não vê a Lua, e nós temos a Lua crescente. Então vamos começar bem aqui pela Lua cheia, né? A Lua mais bonita que tem. Tá aqui a Lua cheia. O que acontece? Quando a Lua vai se movimentando ao longo do mês em relação à Terra e ao Sol, ela vai começando a gente está vendo ela completamente, né? A claridade de uma parte da Lua todinha. Então essa parte branca vai começando a ficar sombreada de acordo com a posição em que o Sol está clareando a Lua. Então essa é chamado de Lua minguante. Minguar quer dizer diminuir. Então a parte brilhosa da Lua vai diminuindo. Então os dias vão passando, né? Aí, ó, chegou no quarto minguante. Por que é quarto? Ó, a gente só vê a metade da Lua. Então a metade da metade que a gente está vendo agora. Então a metade da metade é um quarto. Nós estamos vendo aí o quarto minguante. Por quê? Porque a Lua está minguando, está diminuindo a claridade dela. E essas fases duram aproximadamente, cada fase, 7 dias. Então essa parte continua minguando, a sombra vai crescendo, tomando de conta da parte clara da Lua. Aí chegamos aqui, ó, na última parte da Lua minguante, até a gente chegar aqui na Lua nova, que é a Lua que a gente não vê no céu. Ou seja, o Sol está clareando a parte da Lua que não está voltada para a Terra. E a parte que está voltada para a Terra está escura. Então, nós não conseguimos ver a Lua nessa Lua quando ela está nova aí. Se consegue ver, é bem uma sombrinha bem fraquinha da Lua, tá certo? E aí, começa aí vai se passando os dias, e aí entra na fase chamada de Lua crescente, né? Ou seja, a parte que estava escura agora vai crescendo a parte iluminada. Vai crescendo, aí ela chega aqui no quarto crescente, ou seja, cresceu aí um quarto, não é? A metade da metade. Aí os dias vão passando de novo, novamente, e aí essa lua, ó, vai aumentando a parte clareada em relação ao Sol. Ainda temos na lua crescente, 7 dias depois chegamos novamente aqui na lua nova, tá certo? Eu separei aqui para vocês o aspecto dessas luas aqui, ó. Quarto crescente, né? A lua cheia, que é mostrada toda, a lua minguante. Então aqui são os aspectos dessas luas, né? A lua nova que a gente não vê, né? Lua minguante, lua cheia que a gente vê toda clara e o quarto crescente, tá certo? Vamos falar aqui de fenômenos associados à Terra, à Lua e ao Sol. Vamos falar primeiro dos eclipses. Olha, nós temos o eclipse lunar. O que é o eclipse lunar? O eclipse lunar é quando a sombra da Terra está sombreando a Lua, tá certo? Ou seja, a Terra está entre a Lua e o Sol. Então nós temos aqui a parte da penumbra, onde a gente só vê essa penumbra aqui, ó, essa manchazinha aí, onde a gente só vê o eclipse parcial da Lua, ou seja, a metade da Lua está só sombreada pela sombra da Terra. E a umbra, que é onde a Lua está toda eclipsada, está toda escondida pela sombra da Terra. Aí a gente vê o formato da Lua dessa forma aqui, ó, avermelhada, chamada de lua de sangue, não é? Pelos os bruxos, as luas de sangue, né? Então essa lua aí é a lua, a forma eclipsada, o eclipse lunar. E aí nós temos o eclipse solar. O eclipse solar, agora a lua está entre a Terra e o Sol. O eclipse solar é mais difícil ver ele completo. Por quê? Porque a lua é menor. A sombra que ela vai produzir na Terra é bem menor. Veja que nós estamos vendo uma sombra maior e uma sombra menor. Essa sombra maior, que é a chamada de penumbra, é onde a gente vê o eclipse parcial do Sol, tá certo? E essa parte bem escura, que é cerca de 250 quilômetros só da Terra, faixazinha bem pequena, que consegue ver o eclipse total do Sol, né? Essa partezinha bem escura. O eclipse total do Sol, o Sol fica com essa imagem aí,
né? Todo eclipsado. E não se pode, para eclipse da lua, pode se olhar perfeitamente sem nenhum tecido de proteção com os olhos. Agora, eclipse do sol, não pode olhar direto para ele sem algum equipamento de proteção dos olhos. Ele pode queimar a íris, as córneas. Marés é outro fenômeno provocado pela lua, terra e o sol, não é? Quando eles estão alinhados, esse efeito das marés é maior. Por quê, pessoal? O que é que provoca esse efeito? A lua, a terra e o sol, eles se atraem mutuamente através de um campo chamado de campo gravitacional. Então, cada um deles tem poder sobre o outro num campo gravitacional. É claro que o campo gravitacional do sol é bem maior do que o da terra e o da terra é maior do que o da lua. Mas cada um tem um efeito de um sobre o outro. Então, é tipo assim, a lua é atraída pela terra e a terra é atraída pela lua. Então, quando a lua atrai a terra, ela atrai principalmente a parte mais líquida da terra. Está vendo que essa parte azulzinha aqui está mais grossa do lado da lua? É como se fosse a maré, está sendo puxada para lá. Então, é a maré alta, não é? E nessas outras lá, onde está mais fininho, onde foi esticado, é como se a água tivesse sido esticada no planeta, é a maré baixa. Quando a lua vai mudando de posição em relação à terra, onde era a maré alta, fica a maré baixa e vice-versa, tá certo? Então, aí é um outro efeito que tem entre o Sol, a Terra e a Lua. Falando agora das estações do ano. As estações do ano, gente, são provocadas... O fenômeno principal que provoca as estações do ano é o eixo de inclinação da Terra. Estão vendo que a Terra tem um eixozinho inclinado? Esse eixo inclinado é o principal fator das estações do ano. Então, olha só. Vamos ver bem aqui, vamos começar aqui no dia 21 de dezembro. Sempre as estações do norte, as estações do ano são opostas entre o norte e o sul. Onde um é inverno, o outro é verão. Onde um é primavera, o outro é outono. Então, nós estamos no dia 21 de dezembro, geralmente começa o inverno no norte. É chamado de solstício. O que é solstício, gente? O solstício de inverno, veja que na região do norte, aqui, ó, essa parte de cima, onde tem norte, está mais escura. E na parte de baixo está mais clara. Tá vendo? Ó, como a sombra está inclinada, sombra que o sol provoca, a claridade o sol provoca sobre a Terra, então embaixo está mais claro, está no verão, e em cima está mais escuro, está no inverno. A Terra vai girar no seu próprio eixo e aqui em cima vai continuar escuro, ou seja, vai passar 3 meses aí escuro, e embaixo vai passar 3 meses de sol. Então, a Terra vai girando, né? O solstício quer dizer o dia no norte aqui, esse solstício no norte são os dias mais onde a noite dura mais do que o dia. E o solstício de verão, que é no sul, os dias duram mais que a noite. E aí a Terra passaram-se 3 meses, a Terra muda. Agora o eixo de inclinação não está apontado mais para o Sol, ele está de lado para o Sol. Significa que esse efeito, não tem efeito agora o eixo de inclinação sobre o Sol, ou seja, sobre a claridade, sobre os raios de Sol que chegam na Terra, não tem mais efeito. Porque o eixo está de lado para o Sol e não de frente para o Sol, tá vendo aí? Então, olha só, quem saiu do inverno vai para a primavera, saiu da parte chuvosa, da parte que tinha muita água, e vai começar a primavera, porque as plantas agora estão com uma terra molhada, e as plantas vão florir e dar fruto. E quem estava no verão vai para o outono, né? As plantas vão começar a cair as folhas, não é? E aí vai ficar um clima bem assim seco, amarelado. Passaram-se mais 3 meses, nós vamos agora para junho, saímos de março, né? Aqui nós estamos no mês de março, agora março, abril, maio, junho, vamos mês de junho. Junho, gente, por exemplo, aqui nós estamos em junho agora no hemisfério sul, nós estamos no inverno, né? Ah, mas o inverno já passou, não, é porque o nosso inverno aqui é com muito sol mesmo, tá certo? Mas de acordo com os aspectos do mundo, nós estamos no inverno. Então, olha só, e o norte está no verão. E aí, de novo, nós temos um outro solstício. Ah, pessoal, esqueci de falar bem aqui do equinócio. Tem um nomezinho debaixo da palavra sul, tem o nome equinócio. O que é equinócio? É igual. Tanto os dias como as noites têm a mesma duração, tá certo? Nos equinócios. Equinócio quer dizer equivalente, igual.
voltando para cá. Aqui nós temos o segundo solstício do ano. O solstício agora de verão para o norte e o solstício de inverno para o sul. Veja que a parte norte agora, como o eixo está apontado para o sol, está mais claro, né? Está recebendo muita radiação solar, está aquecendo, então está quente, é verão, é o gelo derretendo lá e tudo. E no sul aqui, inverno, né? Para as partes mais do sul é inverno, muita chuva, às vezes neve. Em alguns países da América do Sul tem neve. E não é só na América do Sul não, tem os outros países, tem a Austrália, tem o Japão, né? Faz parte do hemisfério sul. Passaram-se mais 3 meses, agora nós vamos para setembro, março, ou eu troquei aqui era para ser setembro, lá em cima março, tanto faz, deixa eu ver como foi que eu fui aqui, é porque eu fui rodando para o lado errado. Tá certo, era para ter vindo por baixo, mas não tem nada não. Aí é o seguinte, o que vale é o seguinte, de novo aqui nós estamos no equinócio, nós estamos vendo a Terra toda escura porque está claro o lado que está voltado para o Sol lá, né? Mas esse efeito dos raios solares sobre a Terra não vai ter. Nós estamos de novo diante de um equinócio, o equinócio de outono para o norte e o equinócio de primavera do sul, ou seja, quem sai do inverno vai para a primavera, né? Quem sai do verão vai para o outono, tá certo, pessoal? E aí nós temos de novo um equinócio, onde os dias e as noites têm a mesma duração. Esses dias e as noites vão diminuindo a duração dele no decorrer do que os meses vão passando e chega de novo aqui em dezembro, tá beleza? Tá certo? Então as estações do ano, o efeito principal é provocado pelo eixo de inclinação da Terra. É o fenômeno principal que provoca as estações do ano, é o eixo de inclinação da Terra. Eu fiz uma terrazinha aqui do lado, olha, bem bonitinha, e botei uma faixa escura bem no meio dela. Essa faixa escura aí é chamada de linha do Equador. É onde o efeito da inclinação da Terra é menor em relação às estações do ano. Então, vendo essa parte amarelada, alaranjada aí, onde a linha escura passa bem no meio, essa região aí é onde o efeito da inclinação da Terra é o menor possível em relação às estações do ano. Ou seja, é onde nós moramos. Por isso que aqui no Brasil, no Nordeste, não tem muita estação do ano, só é inverno e verão. Por quê? Porque é como se você estivesse bem no meio de uma gangorra. Quem está nas pontas da gangorra sofre o efeito maior do deslocamento para cima e para baixo. Se a pessoa ficar em pé bem no meio, quase não vai ver esse deslocamento. E é o que acontece aqui, que a gente está bem no meio da Terra, e aí a gente não sofre muito com as estações do ano, né? O efeito da inclinação da Terra, que é o fenômeno principal que provoca as estações do ano, não tem muito efeito aí quem está bem no meio, não é? Que é o caso do grande parte do Brasil. Está passando aí, uma parte do Brasil está bem pertinho aí da linha do Equador, mas está incluída nessa parte alaranjada, aonde os efeitos das estações do ano são menores, tá certo? Então, olha só. Vamos falar agora aqui sobre as ondas eletromagnéticas e suas características. Olha, gente, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é a característica de uma onda eletromagnética. Vamos ver aqui. A onda eletromagnética, ela tem aqui essa Yzinho invertida, uma letra grega chamada de lambda, né? Isso aí representa o comprimento da onda, de uma crista a outra da onda. Crista é essa parte mais alta ou a parte mais baixa, onde você pode medir o comprimento da onda, né? O comprimento dessa onda tem 1, 2, 3, 4 espaçozinhos, né? A amplitude da onda sai bem do centro aqui da onda até na crista, né? É a amplitude, a altura da onda, ou a parte mais baixa. E a frequência, tá vendo esses dois pontinhos mais escuros? É o tamanho da onda aqui, ela vai de um lado, vai embaixo, vai em cima. A frequência é quantas vezes esse pedacinho aí passa num determinado lugar por segundo, tá certo? E é muitos, é uma velocidade grande. Aí nós vamos ver aqui, ó, o efeito do que eu falei ali antes. A gente só pode ver as ondas eletromagnéticas em uma pequena faixa. É o espectro chamado visível, que é o espectro das cores, né? As cores, elas são emitidas em espectro magnético, porque depende da luz. A gente só vê as cores se tiver luz. Se não tiver luz, é tudo escuro, ninguém vê as cores, né? Mas o preto, não. O preto é a absorção de todas as cores, né? Então, vamos lá.
Onde é que a gente vai conseguir ver a luz aí? A gente vai conseguir ver a luz do azul bem intenso ao vermelho bem intenso, onde tem um comprimento de onda, não é? Tá aqui, ó, comprimento de onda na faixa de 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. Gente, essa medida aí é dada em nanômetro, tá certo? Esse nanômetro é a bilionésima parte do metro. Então, é uma parte bem pequenininha. Não precisa a gente se preocupar muito com isso aí, não. A gente só está vendo esse quadro aqui para a gente entender que as ondas eletromagnéticas têm uma parte das ondas eletromagnéticas que a gente consegue ver, tá certo? Existe uma parte que é antes da azul, né? Que a gente vê as ondas eletromagnéticas através das cores, tá certo? Então, antes da cor azul, nós temos o ultravioleta, nós não conseguimos mais ver essas ondas nessa faixa aí. Da ultravioleta para trás, aí tem o raio-x e os raios gama. E da infravermelha, que é depois da vermelha, né? Nós não podemos ver o infravermelho, o micro-ondas, as ondas de FM, de AM, as ondas longas de rádio. O que é o UV? O raio ultravioleta, nós não conseguimos ver. O que são os raios X? São aqueles raios que a gente tira a radiografia, não é? E o raio gama são raios geralmente emitidos por partículas radioativas. O infravermelho a gente pode usar esse infravermelho nos controles remotos, tá certo? Se você pegar a câmera do seu celular e apontar para o controle remoto e apontar algum botão de controle remoto, você consegue ver, aí sim o celular consegue captar as ondas infravermelhas. Você pode fazer essa experiência, né? Bota a câmera do celular, liga a câmera, aí aponta o controle remoto, né, para a câmera e aperta. Aí se você botar assim de frente para sua cara sem ser na câmera, você não vai ver a luz piscando. Quando você bota na frente da câmera, a luz capta, a câmera capta o infravermelho lá, que é emitido pelo controle remoto. É até uma forma de testar se o controle remoto está funcionando. Nós temos os micro-ondas, né? Por exemplo, nós temos os aparelhos de micro-ondas, que eles lançam micro-ondas para aquecer o alimento. As ondas de FM, AM, por aí vai, né? Então, aí nós temos as ondas eletromagnéticas. Vamos ver aqui alguns aparelhos que usam as ondas eletromagnéticas, né? O micro-ondas, né, que nós falamos ali, os aparelhos de rádio, celular, todos eles recebem mensagem através de frequências que vêm nas ondas eletromagnéticas. Cada um tem seu comprimento de onda, que é para poder não confundir uma mensagem com a outra. Então, esses aparelhos recebem a sua mensagem codificada através dessas ondas eletromagnéticas. Cada um tem o seu comprimento de onda diferenciado, que é para uma onda não atrapalhar a outra. Já pensou, você está mexendo no controle remoto e ligar o celular? Né? Então, eles têm frequências e comprimentos de ondas diferentes, que é para um aparelho não interferir no outro. Está vendo aí a luz? A luz é um comprimento de onda eletromagnética. A luz do Sol, ela vem para nós através de radiação eletromagnética. Ou seja, e uma coisa, pessoal, as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. O espaço não tem matéria. No entanto, a luz do Sol chega até nós, né? É uma forma de propagar energia sem precisar de um meio material. Professor, pois cite um exemplo aí de uma onda que precisa de um meio material para se propagar. As ondas mecânicas, né? Como, por exemplo, a onda sonora. A onda sonora só existe som se tiver matéria. Professor, mas quando você fala, não tem nada entre eu e você. Não tem a matéria, sim. O ar é matéria, não é? O ar é matéria. No espaço, se você pode abrir a boca e fechar, ninguém vai ouvir você, porque não tem matéria para o seu som que você está produzindo se propagar, tá certo? E tem mais, o som se propaga, quanto mais matéria, mais o som se propaga mais rápido. Por exemplo, a gente conversando aqui, a gente está ouvindo, o som que está saindo de mim está se propagando até você numa velocidade. Se fosse na água, era mais rápido. Se fosse no sólido, mais rápido ainda, porque quanto mais matéria, mais rápido se propaga. O terremoto é outro tipo de onda mecânica, não é? Quando há um abalo sísmico, as camadas tectônicas se chocam, essa vibração são ondas mecânicas, não é? Quando você joga uma pedrinha dentro da água, que ela forma aquelas ondinhas, ali são ondas mecânicas, né? Que precisa da água para se propagar. Pois é, pessoal, foi isso aí a nossa aula de hoje. Foi exatamente essa parte aí.
E eu quero que vocês prestem bem atenção. Se vocês prestarem bem atenção nessa aula, não entendeu? Olha de novo, vê de novo. E dá para responder beleza a atividade só com essa videoaula aqui que eu passei, tá certo? Até mais, até a próxima aula. Um abraço para todos, certo?